Olá, eu sou Fernando BH, jornalista, e apresento a minha trajetória no esporte em trechos de uma palestra para estudantes do Unisagrado, realizada em 2019, quando eu contei a minha trajetória e deixo aqui alguns momentos que resumem a minha caminhada desde o início da carreira, a idealização de revistas esportivas, a criação do Canhota 10, minha atuação como comentarista, como colaborador de veículos nacionais, e fica aí o convite para vocês me conhecerem um pouco mais, tá bom? Grande abraço. Por que eu decidi fazer jornalismo? Com 12, 13, 14 anos de idade, jogando futebol de botão, que é algo em desuso hoje, talvez algumas gerações nem conheçam mais esse tipo de jogo. E aí eu fazia tabela de campeonato, narrava os jogos enquanto jogava, e é dali que eu despertou e eu descobri que eu era o repórter das minhas brincadeiras. Então, ainda na faculdade, no último ano, em 2002, eu me tornei colunista de um jornal lá da minha cidade, que chamava Jornal do Pontal. Fui em 2002 e 2003, por 2 anos. E por um breve período fui colunista do portal iModelo. Eu nem achei a logo do iModelo, peguei da TV Modelo, que é a atual TV Tem. E por um período escrevi lá também. Lá, meados de 2004, eu estava na editora, percebi alguma movimentação de temas novos, alguma coisa que não tinham feito ainda. Sugeri uma revista de esporte, uma revista sobre um guia sobre a Olimpíada de 2004. E foi aprovado, vendeu bem, e aí aquela vontade, vamos fazer mais, tenho mais ideias. E o pessoal falou, calma, vai devagar, não é assim também, né? E passou um tempinho, o gerente de operações da época disse o seguinte, falou, eu preciso de argumentos, de números, não é simplesmente querer fazer. E eu não tinha números, porque só existia Placar, a revista Placar, e era um outro formato, mais denso, mensal, tal. E quando eu descobri que eu não tinha números, eu falei, eu vou fazer e levar pronto. E assim foi, no período foi direitinho, foi a quaresma. Eu comecei ali em meados de fevereiro, começo de fevereiro, sei lá. Quando estava acabando a quaresma, eu levei o bonequinho pronto, impresso, colorido, numa reunião de produto que tinha lá. E falei, ó, o negócio é o seguinte, eu não tenho muito argumento, a não ser que eu acho que isso aqui pode dar certo. Fiz num formato popular, que era totalmente revolucionário, só existia a Placar, que tinha um preço um pouco mais alto, e num formato não de bolso, mas um formato pequeno, formato das revistas astrológicas que a gente tinha lá. Até nisso eu pensei, porque eu falei, se eles vão comprar a minha ideia, isso for caro para imprimir isso, vou fazer uma coisa mais singela, 16 páginas mais capa, só a tabela do campeonato, textinhos curtos, vamos ver no que dá. E aí, nisso, foi uma ideia que eu planejei, que eu executei, fiz em casa. Isso que eu falo, escrevi, diagramei, e achei foto de divulgação na unha, uma meia dúzia de fotos de divulgação, levei a proposta e vendeu bem. Aí eu ganhei o argumento do número, né? Aquela revistinha se transformou num histórico. E para vocês terem uma ideia, aqui eu só estou falando de números de revistas sobre o Campeonato Brasileiro. De 2005 para cá já foram mais de 1,5 milhão de exemplares vendidos. E aí aqui eu desenvolvi a capacidade de gestão, porque aqui eu tinha que planejar quantos exemplares de cada uma das edições, quantas revistas, de quais formatos, para qual público-alvo, e toda um levantamento de custos, toda uma negociação. E aí abrimos o leque para revistas históricas, almanaque. E aí, depois todo esse aprendizado, né, que na verdade essa gestão de produtos esportivos da Autoastral durou até enquanto eu estive lá, mas enquanto isso, eu sentia a falta de sair da redação, sentia a falta de ir ver o evento esportivo, né? Tá ali fazia parte desse sonho de quem decidiu fazer jornalismo porque gosta de esporte. Então aí numa dessas, a própria Autoastral me proporcionou experiências de conhecer os bastidores. Eu comecei a colaborar em 2007 na 94 FM e além do programa na segunda noite, a gente fazia boletins ao vivo nos Jogos do Noroeste e ia até o local do jogo. Depois, em 2009, com o grande Rafael Antônio, comentei com ele esse Campeonato Paulista de futebol e alguns jogos de basquete lá em 2009.
E aí eu criei o Canhota 10. Exatamente com esse propósito. Eu quero estar ali nos bastidores, dentro do evento esportivo. Eu queria fazer abordagens inéditas, eu queria fazer coisas que outros veículos não estavam fazendo. Então, aqui só um exemplo, um dia que eu me vesti de dragão. Na verdade, aqui era o carnaval da empresa, que era para ir fantasiado. Aí eu falei, eu vou pedir emprestado, na cara de pau, a roupa do Dunk, e se emprestarem, vira pauta. E virou. E um dia eu treinei com o Bauru Basquete. Aqui eu até começo o texto falando assim: a pauta não é nova, mas a experiência é muito boa. Mas, sinceramente, posso estar equivocado, mas não me recordo de ter acontecido isso antes. E depois, outros veículos fizeram, o que é muito bacana, né? Tá tudo certo. E aí o que eu falo de abordagem diferente, coisa que às vezes ninguém estava prestando atenção, que passa batido. O Noroeste estava com uma mania de jogar de camisa vermelha e calção vermelho, que é diferente do seu fardamento tradicional. E aí isso foi em 2012, aliás, o último ano mais feliz do time, foi campeão da Copa Paulista, e aí eu fiz uma campanha naquela época, começando plaquinha, essas coisas. Falei, o Norusca tem que jogar assim no Alfredão, de camisa vermelha, calção branco e meia vermelha. E aí, outra coisa, eu fazia gráficos, esse aqui é o famoso campinho, né? Como que o time joga taticamente e tal. É uma coisa tão óbvia que você vê, às vezes, na grande imprensa ou no Diário Lance e que a gente não via. Eu acho que a gente tem que tratar o time local como cobertura de Copa do Mundo. Não ficar só no foto, título e texto, enfim. E aí eu tentava dar minha contribuição nesse sentido. E tocar nas feridas. Aqui só 3 ilustrações, só o atual prefeito, uma foto dele com um plano de governo, e eu destrinchei o plano de governo dele para deixar registrado, o que era de esporte, para deixar registrado. Aqui a recente eleição do Bauru Basquete, ficou uma coisa assim, será que o atual presidente vai tentar se reeleger ou não? Eu falei, não, mas peraí, ele não pode, vamos ler o estatuto. No estatuto fala que ele não pode, se ele quiser se reeleger, vai ter que convocar uma assembleia extraordinária para mudar o estatuto. Então, assim, talvez uma coisa que passasse despercebida, porque essas reuniões normalmente não são públicas, toquei nessa ferida. E aqui eu ficava de olho nos balanços financeiros do Noroeste. E conversar, circular pelo estádio, pelo ginásio. Essa foto aqui, esse aqui é o grande Niltinho, um dos grandes noroestinos. Eu tenho o hábito de, quando eu vou no Alfredão, saio da cabine no intervalo e vou lá bater um papo com ele. E às vezes já fico ali assistindo o segundo tempo com ele, com a turma da corneta lá que eu falo. E aqui, isso aqui foi quando o Bauru Basquete perdeu a final do NBB para o Flamengo em Marília. Eu falei, pô, o que eu vou escrever? Perdeu. E aí? Eu falei, não, vou escrever do que eu vi, que foi os filhos dele estudavam na mesma escola da minha filha e tinha apresentação naquele dia, naquela manhã de sábado, de ginástica. Eu também tinha que assistir a apresentação de ginástica da minha filha. E aí a esposa do Robert Day chegou atrasada no jogo e eu também. E aí eu meio que descrevi essa história toda, não sei o que finalizou nessa lágrima da filha do Day. E eu tentando entender aquele momento, aquele esforço, e aí eu brinquei no final que, tipo, depois que uma hora dessas ele está assistindo o vídeo da apresentação da filha que ele não pôde assistir, enfim. Tentei fazer um jeito diferente, que quem quisesse saber que o Bauru perdeu do placar X a Y e que errou um lance decisivo, já estava escrito, aquela altura que eu escrevi no domingo já estava escrito num monte de lugar. E essa sementinha lá de 2010 gerou frutos. Fui colunista do jornal Bom Dia em 2011 e 2012. E na Copa de 2010 também. Lá, até a coluna lá na Copa chamava Canhota 10. Lancei o livro Paixões de Bauru, que era para ser um anuário. Aqui eu falei do ano de 2012, tanto do Noroeste quanto do Bauru Basquete. 2014, ganhei um prêmio nacional que chama Top Blog, que era um prêmio que tinha, acho que ele foi até 2015. Um prêmio que também me rendeu um voto de aplauso na Câmara Municipal. Aqui, Paulo Sérgio Simonetti, esse monstro sagrado da comunicação de Bauru, da 94 FM, me confiou a edição dos 3 livros dele. O meu maior xodó é esse aqui, Noroeste, 104 anos de um teimoso. E, por conta do trabalho no Canhota, ainda fui convidado. O Basqueteria foi uma iniciativa muito bacana que teve, acho que no ano 2012 até 2013. Fiz alguns freelas para eles, a Liga das Américas no retorno da panela de pressão, por exemplo. Foi uma experiência muito bacana. Hoje esse pessoal, o Guilherme Tadeu está
Alô, alô? Ele está à frente do Café Belgrado, um podcast muito legal. Em certo momento, o Canhota ficou hospedado no Globoesporte.com, também, de certa forma, foi um reconhecimento. Participei de algumas transmissões como comentarista convidado das transmissões na web do NBB e, por um período, também fui colunista do Lance. Colunista no blogueiro do Lance. Então, tudo isso de, sei lá, eu propor, enfim, e falar, eu sou do Canhota 10, cubro, não, te conheço, legal, não sei o quê, vamos fazer. Então, isso foi bacana. E aí veio uma oportunidade fora de Bauru. Como muitos dizem, e eu me incluo, fui alfabetizado por Placar. E de repente eu me encontro com Placar, já numa fase diferente. E fui convidado para participar da cobertura da Copa do Mundo. Dos 64 jogos, eu resenhei 49. E foi uma experiência muito rica, muito bacana. E quem me editou foi uma ganhadora de prêmio ESSO, que é a Kátia Perim. Aliás, ganhou esse prêmio ESSO com uma reportagem sobre os colegas do Pelé no Bauru Atlético Clube. Ela veio aqui em Bauru e conseguiu entrevistar todos os colegas de time dele. E aí também teve uma passagem marcante, que foi essa entrevista com a Tiffany. Foi a primeira entrevista mais densa que ela deu e foi muito bacana. Consegui conduzir bem a conversa, não sabia até que ponto ia estar receosa, mas fluiu, foi mais de 1 hora de gravação. E muito obrigado aqui, meus contatos para vocês.